Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, antes de eu começar a pregar, eu tenho que estar dizendo que no capítulo 14 do Evangelho de Mateus vai começar falando sobre um homem de Deus, um profeta chamado João Batista. Este homem a qual ele nasceu e ele veio a estar sendo um profeta qual batizou a Jesus, mas ele cresceu no deserto. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 1 de Lucas, no versículo de número 80, que ele crescia e ele caminhava pelos desertos. E eu quero já abrir um parêntese e falar para ti que o deserto não é para matar, o deserto não é para estar ferindo, o deserto não é para machucar, o deserto é para nos fazer chegar diante da presença de Deus, o deserto é para nos fazer mais próximos do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que aqui nesse capítulo 14, João Batista vai ser morto por causa de estar protestando um adultério a qual Herodes estava tomando a mulher de seu irmão. E ele estava protestando, falando do pecado de Herodes, que era um dos grandes autoridades daquele tempo. E nós vamos ver que ele vai ser morto, porque todos aqueles a qual é fiel à palavra de Deus, é fiel ao Senhor, eles têm que passar luta, têm que passar aflição, têm que passar perseguição. E nós vemos aqui, passando essas coisas, que Jesus ele vai se retirar, sabendo da notícia que João Batista morreu, e ele vai estar indo para um atrás de Jesus, e Jesus vai começar a pregar, e Jesus vai começar a falar do amor de Deus, da salvação e das suas ilustrações e parábolas a qual ele falava. E nós vemos que vai ficar tarde, e eis que vai fazer muito tempo que aquela multidão está ouvindo a palavra de Jesus, mas os seus discípulos vão dizer: olha, nós temos que despedir esta multidão, porque já é tarde, e eles vão perecer pelo caminho, se ele for mais tarde ainda. E nós vamos ver que Jesus vai dizer: quanto dinheiro tem aí? Nós temos que comprar pão, senão eles vão morrer no meio do caminho, porque já vai 3 dias que eles estão comigo. Já pensou? 3 dias sem comer, 3 dias sentado no meio do deserto. Glória a Deus. É porque aquele homem tinha unção, é porque aquele homem tinha aleluia. Eita glória! Era o Messias, aquele homem era o Salvador, aquele homem era aquele a qual havia de vir para tirar o pecado do mundo. Louvado seja Deus. E nós vamos ver que vai aparecer um menino no meio daquela multidão. O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele, tendo aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus vai estar pegando aqueles 5 pães e 2 peixinhos trazidos pelos discípulos e vai estar levantando ao céu e dando graças ao Senhor. Porque a Bíblia nos diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Então, que nós agradecermos a Deus, nós temos que agradecer a Deus pelas lutas, nós temos que agradecer a Deus pelas aflições, nós temos que agradecer a Deus pela conquista, pela saúde, pelo ar que respiramos. Tudo temos que dar graças a Deus. Bendito seja Deus. E nós vamos ver que Jesus ele vai levantar o céu. E aqui está um mistério que eu vou desvendar. Porque quando ele levanta o céu, dá graças a Deus, não vai multiplicar o pão. Somente vai multiplicar o pão quando ele começa a repartir. Ele começa a repartir, vai começar a multiplicar. E eu quero dizer que você tem bens, que você tem alguma coisa, e que você começar a repartir com aqueles que precisam, Deus vai começar a multiplicar. Deus vai começar a aumentar o seu salário.
Deus vai começar a abrir portas novas. Glória a Seja o Deus. nome do Senhor. E passando isso depois desta grande multiplicação, a qual tinha 5 pães e 2 peixinhos, somente para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, vai dizer a Bíblia Sagrada. E nós vamos ver que Jesus, ele vai estar indo para outro lado. Ele vai ordenar os seus discípulos: vão ao outro lado. E ele vai estar despedindo a multidão, porque eram muitos. E eis que ele vai chegar e vai se apartar dos seus discípulos, vai se afastar e vai ir para um lugar secreto, a qual ele vai orar. O segredo de Jesus, a qual ele pregava, o segredo de Jesus, a qual ele curava, o segredo de Jesus, a qual ele libertava, o segredo de Jesus, a qual ele fazia milagres, prodígios e maravilhas, era a oração. Aleluia. A oração é a chave da vitória. E a Bíblia vai nos dizer, o próprio Jesus nos disse, no capítulo de número 7 de Mateus, versículo de número 7: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscais, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Oh, glória! Se abre. E eu quero lhe dizer, Aleluia. que você está pedindo, você vai receber. Que você está buscando, a vitória já está entregue na tua mão. Aleluia. Que você está batendo a porta, vai se Espírito de abrir. Deus, da glória, Bendito seja Deus. amado da minha Jesus vai alma. estar orando. Meu E ele Deus. orando, nós vamos ver algo impressionante. Que os seus discípulos vão para o barco no meio do mar. E quando eles estão no meio do mar, uma coisa vai me chamar a atenção. Porque no Evangelho de Mateus vai dizer que eles vão para Genezaré, para uma cidade chamada Genezaré. Já no Evangelho de Marcos vai dizer que eles vão para Betsaida. Já no Evangelho de João vai dizer que eles vão para Cafarnaum. E o que houve para haver uma tempestade no meio do barco, no meio do mar, para assolar os discípulos? E a revelação da palavra é essa, a qual Deus trouxe ao meu coração. Havia 12 discípulos, havia 3 grupos de 4. Tem pessoas a qual, deixa eu explicar melhor para você entender. 3 grupos de 4, que vai dar 12, os 12 discípulos. E cada um queria ir para um lado. O grupo de Mateus queria ir para Genezaré. O grupo de Marcos queria ir para Betsaida. E o grupo de João queria ir para Cafarnaum. Houve uma contenda lá no meio, uma discórdia. E por isso veio as ondas. E pode ser que na tua família é desse jeito. Dentro do seu casamento há uma discórdia. E vem um vendaval, vem uma tempestade. Dentro da tua família está tudo bagunçado. Daí vem uma tempestade pior ainda. É porque está havendo divisão. Porque está havendo contenda. E quando há divisão e contenda, Deus não habita no meio. Porque o Deus que eu conheço é o Deus que faz. Ele pisa na cabeça do diabo e esmaga Satanás. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vai haver a tempestade. E pelo que eu conheço do meu Jesus, do Jesus nosso, né? Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o Deus de organização. Quando nós vamos ver pela Bíblia Sagrada, quando Jesus foi enterrado, teve um lenço enrolado em volta, em cima da sua cabeça. E quando ele ressuscitou, quando foram seus discípulos lá ver lá dentro da tumba, o lenço estava dobrado, organizado. Então significa que Jesus deixou lá: eu sou Deus de ordem. E Deus vai colocar ordem dentro do seu Aleluia. Deus vai colocar ordem dentro da sua Oh, família. glória. Deus vai colocar ordem dentro do seu trabalho. Espírito Aquela de sedição Deus. vai cair por terra. A Aleluia. calúnia vai cair por terra. O fofoqueiro vai morder a língua Meu a falar Deus. o nome, porque Deus é na tua vida. Oh, glória, Espírito de Deus. Aleluia. Oh, glória. E vai acontecer, meus irmãos, que a tempestade vai assolar aquele barco.
E eles vão esquecer para onde eles estavam discutindo para ir para um lado e para o outro. E eles vão estar assustados. Agora nós estamos perdidos. Agora nós vamos morrer. E de repente aparece um homem caminhando por cima das águas. Só aquele que tem o poder e a autoridade sobre o céu, sobre a terra e também debaixo da terra. O nome dele é Jesus. Ele começa a caminhar e os seus discípulos começam a ver. Quando seus discípulos começam a ver, eles vão pensar que é um fantasma. Daí eles vão começar a gritar, eles vão se assustar. E vai acontecer que Jesus vai dizer: sou eu, não temais. Aleluia. E nós vamos ver que na nossa vida é desse jeito. Tem bênção na nossa vida que vem disfarçado de fantasma. Porque tem coisa que Deus fecha a porta aqui, mas Ele abre outra maior. Tem coisa que Deus deixa acontecer um problema aqui, mas Ele sabe que aconteceu maior lá na frente. Por isso que às vezes nós se frustramos, nós viemos a estar indo contra a vontade de Deus, porque nós não entendemos o propósito. Tudo tem um propósito. A dor tem um propósito, o deserto tem um propósito, a enfermidade tem um propósito, a briga dentro do lar tem um propósito. Deus é o Deus de propósito, e que Ele tem um propósito na tua vida, que Ele tem um projeto na tua vida, que Ele tem uma promessa na tua vida. Descansa o teu coração, porque Ele vai cumprir. Aleluia. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, em Números, capítulo de número 23, versículo de número 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Ele disse, Ele vai cumprir no momento e no Aleluia. Eis que Pedro vai dizer: é o Senhor mesmo, deixa eu ir contigo sobre as águas. E nós vamos ver que Jesus vai dizer: venha. Quando Ele vai vir, Ele vai dar 1, Ele vai dar 2, Ele vai dar 3. E quando Ele começa a andar, olhando para Jesus, Ele caminha. Mas quando Ele olha para baixo, olha pelas ondas, Ele sente dúvida e medo no seu coração. Quando Ele sente medo e dúvida, é o oposto da fé, é o oposto a acreditar no sobrenatural. Daí Ele vai pegar e vai começar a afundar. O segredo não é nós olhar para o problema, não é nós olhar para a dificuldade, não é nós olhar para falhas de uns e outros. A Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 2, olhando para o autor e consumador. Aleluia, Jesus. Eita glória. Nós temos que olhar para Ele. Então, daí Jesus vai pegar ele e vai levantar e vai dizer: ô homem de pouca fé, por que duvidaste? Nós temos que ter fé nos momentos de crise. Fé não é somente no momento de bonança. Fé não é somente quando nós recebemos uma vitória. Fé é no momento quando nós estamos sozinhos e quando não tem ninguém para nos ajudar. Daí nós temos que crer, porque a Bíblia vai dizer em várias passagens sobre a fé. Contanto em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, vai dizer: o justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17, vai dizer a mesma coisa: o justo viverá pela fé. Já Hebreus, capítulo 10, versículo 38, vai dizer: o justo viverá pela fé. Tenha fé no meio da crise. Aleluia! Tenha fé no meio da dificuldade. Glória a Tenha Deus. fé no meio da adversidade. Tenha fé no meio do desemprego, porque o meu Deus é grande para abrir uma porta grande para ti. Aleluia! Deus vai trabalhar aonde você Espírito não Santo de Deus. É o Deus de surpresa. Oh, e Ele glória! vai te surpreender nesta noite. Aleluia! Louvado seja o grande nome Oh, de Jesus. glória a Deus.
meus irmãos, que Jesus vai entrar dentro daquele barco, vai levantar a mão e vai dizer: aquieta-te e cala-te. Daí vai haver grande bonança. Aleluia. Uma coisa que nós temos que entender, que não acontece nada sem a permissão de Deus. Nós vemos pela Bíblia, quando Satanás foi tocar em Jó, primeiro ele foi diante de Deus para pedir, para estar comparecendo ao tribunal de Deus. Deus vai testemunhar de Jó que ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Daí Satanás vai dizer: você dá tudo para ele só te serve pelos teus bens. Daí nós vamos ver pela Bíblia Sagrada que Deus vai permitir: pode tocar nele, só não toca na sua alma, só não tira a sua vida. E é isso na nossa vida. Quando Deus diz basta, basta. Quando Deus diz acabou, acabou. E tem tempestade nesta noite que está acabando, está cessando, porque Jesus já levantou a mão lá do trono sagrado dele. Basta, Satanás. Aleluia. Deus tem coisa grande a realizar. Glória. Então nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós não devemos duvidar de forma alguma, porque a Bíblia nos diz, nos Salmos de número 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque não vai abalar no meio da dificuldade, não vai abalar no meio da crise, não vai abalar no meio das percas, no meio das traições, no meio das calúnias, não vai abalar, porque confia no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Confie nele, que ele é o dono da prata, o dono do ouro, e pode suprir as suas necessidades. Aleluia. E pode estar mudando a sua história, o seu cativeiro. Louvado seja Deus. Então assim eu já termino esta pregação e já passo para a pastora. Louvado seja Deus, e pode aplaudir o Senhor Jesus.